Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria que te agradecemos por mais esse ano de estudo, por nos reunirmos em teu nome, buscando nos melhorarmos, buscando, Mestre amigo Jesus, internalizar os teus ensinamentos. Como é bom, Mestre, nos reunirmos para lembrarmos os teus ensinamentos e te rogamos que tu continue, Mestre, nos auxiliando, nos orientando, para que possamos, Mestre, continuarmos nesse caminho para Ti. Que a Tua paz, que Teu amor nos envolva e fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Como vocês estão lembrados, no nosso último estudo, vamos contar aí um pouquinho, né? O Mário Silva se encontrou com o Amaro, e quando ele se encontrou com o Amaro, ele foi com a assistência do Clarencio, ele recordou da vida passada. E quando ele recordou da vida passada, ele viu no Amaro o Armando da vida passada. E aí, quando ele viu, ele se revoltou e chamou ele de tudo quanto é coisa e não queria ouvir a história. Aí o Clarencio disse: agora já ouvimos a tua parte, vamos ouvir a dele. E aí o Amaro, com pequeno esforço, e ele já recordou. E o mais interessante é que ficou gravado na memória espiritual dele, né? A madrugada do ano bom de 1869, que foi quando ele conheceu eles conheceram ali na Flores. E aí a gente vai entender a história, que é assim: Amaro, que era Armando, o Júlio, o Júlio, que agora é Julinho, e o Mário Silva, que antes era Esteves, eles eram inseparáveis. E os três estão juntos, né? Os três estão juntos. Dois se apaixonaram pela mesma mulher. E aí o Esteves apresentou ali na Flores aos dois, que eram amigos dele. E depois, pouco tempo depois, ele comunicava o casamento dele com a Nina Flores. Só que os outros dois, o Júlio e o Armando, ficaram mexidos por causa dela. Ela era bonita e tudo mais. Eles já eram casados. Ela já era casada. Em breve comunicava-nos o consórcio. Mas eles não conheciam ela. Sim, então ele apresentou. Quando eles conhecem, ela já é casada, né? Ele apresenta já como esposa. E os dois ficaram mexidos. E o Esteves insiste para eles frequentarem a casa dele. Ela, de certa forma, também faz esse movimento, né? Sim, ela também fazia, mas o Armando ainda ficou meio assim, se conteve. O Júlio, que era mais impulsivo, botou para cima e se declarou logo para a Lina Flores. A Lina Flores ficou com o Júlio, cedeu. E uma noite, o Esteves encontrou o Júlio e a Lina na cama, né? E o Esteves foi embora. Daí ele se meteu com a Lola Ibarrura e o Leonardo Pires. Né? É interessante, ele sentiu a dor, né, de uma traição, e ele sai. A revolta dele, né? E ele justifica a revolta porque ele ficou com o coração vazio e pouco se importava de destruir os lares alheios. Então ele justifica dele, mas ele não consegue perdoar nem esquecer dos outros. E aí ele vai embora, e quem fica com a Lina é o Amaro, é o Júlio, né? Quem fica com a Lina é o Júlio. E depois de um tempo, a Lina começa a se insinuar e dar em cima do Armando. O Armando ainda tentou resistir, tentou não ir, tentou não frequentar a casa. Mas com a insistência do outro ele foi, e um dia ele também não resistiu e cedeu. Mas ela foi atrás dele. Ela foi atrás dele, chorou e tudo. Foi na casa porque ele estava querendo, e aí ele também
Cadê? que A Nina é quem hoje? Zulmira. E a Zulmira Ai, que tá na... E Casada com a... calma que depois que nós vamos saber. E aí, Não, e ela tá acamada, né? Tá A Zulmira acamada, tá tem lá. processo obsessivo, tá lá né? pele e osso. Ele tá contando essa história toda, né? Que aí o Júlio, depois de um tempo, ele ficou com a Lina. E o Júlio pegou ele com a Lina e se matou. Agora vamos ouvir o resto. Vamos nós então. Amaro confiou-se a longa pausa e continuou. Quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Lina agarrou-se ao meu afeto com o vigor da era numa construção sem defesa. E você lembra a Era, aquela planta? Você é da área. Como é que a Era faz? Ela se agarra numa parede e vai embora. E ela Olha não a solta comparação, a comparação né? que ele colocou. Oi, Carlinha. Interessante falar, como tu sempre frisas, né? Que ele tinha esse compromisso com ela. Não. Foi se envolver. Aí ele fala assim, um compromisso espiritual que não me competia. Exatamente. Mas aí caiu aí, né? Exatamente. Porque o que acontece? Nós temos uma tendência de achar subterfúgios para tudo. Entendeu? A gente quer justificar tudo. Então, é muito mais fácil eu dizer, por exemplo, vamos pegar nós que somos espíritas, que temos esse conhecimento. Se coloca numa situação dessa, onde você vai se deparar com alguém que já está comprometido. Aí você vai e diz, mas eu tenho certeza, é um reencontro, ele é a alma de minha alma, nós somos espírito. E a pessoa começa a arrumar subterfúgios, desculpas, para justificar a sua atitude equivocada. Meus irmãos, que fique bem claro, não interfira em casamento de ninguém. Estaremos arrumando um débito enorme. Ah, tia, mas essa é a aprovação. E detalhe, pode ser uma prova, mas pode ser simplesmente um processo obsessivo de destruição. Muitas vezes nós estamos envolvidos por espíritos perversos para despertar em nós sentimentos que não existem. E aí a gente acaba cedendo e aí, pegando a obra o céu e o inferno, morremos. Né? E pegando a obra Céu e Inferno, que a gente vai estudar no próximo ano, que ele vai intitular A Carne é Fraca. Carne é fraca. Ele diz, né? Que não existe a carne fraca, que é o espírito ainda com as suas fragilidades, né? Com as suas dificuldades. E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro encontrou-nos juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo, mas, amparado suficientemente, foi salvo. Debalde, porém, submeteu-se ao tratamento na caserna. Agora, só uma parada aí. O Amaro hoje, esse Amaro, é pai de quem? Júlio. Júlio foi aquele que desencarnou com 8 anos. E vocês lembram quando ele estava no mundo espiritual, aquele ferimento na garganta dele? É resultado do quê? Suicídio. Ele tomou esse corrosivo, não conseguiu cometer o suicídio, mas ele foi contra a própria vida. A marca já ficou. Porque atinge o corpo físico e atinge o corpo perispiritual. Nós jamais devemos esquecer esse corpo perispiritual, né? E, de certa forma, o Amaro é responsável por isso? E, por isso, agora ele recebe o Julinho como filho. Adquiriu estranhos padecimentos da garganta e do esôfago e, não sabendo como suportar as provações físicas e morais, arrastou-se um dia até as águas do Paraguai, supondo encontrar na morte a paz que procurava. E aí volta, Julinho desencarnou como? Afogado. Mas agora
Aí a gente ainda pergunta, Julinho era um menino super tranquilo, meigo, não, um capeta. Lembra? Muito danado. E o pai ficava sempre tentando ali apaziguar as traquinices do filho. Então a gente observa, gente, a bênção do esquecimento. Experimentando pesados remorsos, por minha vez, perdi a afeição que me algemava à mulher que nos atraíra e infelicitara, e fugi dela. Fugi, incorporando-me às tropas que combateriam os derradeiros remanescentes de Solano Lopes, na Cordilheira. Prometi-lhe a volta. Todavia, terminada a luta, tornei à pátria por outros caminhos, decidido a jamais reencontrá-la. E é tão interessante que a morte do Júlio aqui mexeu com o amigo Amaro. E a morte do Julinho mexeu também novamente, ao ponto de distanciá-lo da Zulmira, que de forma direta ou indireta foi também, ela facilitou, né, para o processo da desencarnação do Julinho. Que é aquilo que diz, o Julinho ia desencarnar? Sim, estava na programação, estava. Precisava ela ter sujado as mãos? Porque se ela está prostrada hoje, é por resultado da culpa que ela carrega. Então é a mesma coisa quando a gente pergunta, Jesus iria passar pelo que passou? Sim, o grupo estava programando tudo aquilo, mas ele estava contando que Judas iria... Não precisava. Então é aquilo, ninguém precisa sujar as mãos para que o outro possa passar por isso ou por aquilo. Nosso Senhor Jesus não tinha que passar por essa prova, muito menos uma expiação. Aquilo ali foi resultado da nossa incúria. Mas aqui nesse caso são processos expiatórios. Então a morte do Julinho, do filho, que mexeu muito com ele, aciona não só a desencarnação de um filho, mas aciona mais uma vez a Zulmira tendo sido responsável pela morte do Júlio. E agora a Zulmira novamente tendo sido responsável pela morte do Julinho. Então, soma, é por isso que a gente diz, gente, de repente, se eu falar aqui para Mita, Mita, você é feia, vamos supor. A Mita vai dizer, tá. Mas se de repente outrora eu a humilhei, a maltratei e a agredi, e se nessa encarnação eu a encontro de novo e digo a ela, você é feia, vai somar o que eu estou falando hoje com tudo que ela carrega dentro dela, que é aquilo que a gente vai chamar de gatilho. Então, a gente, quando fala de um gatilho, a gente pode falar só de uma existência, mas não é só uma existência. Então ele diz, mas Mita, foi uma coisa tão boba, ela só fez dizer que tu é feia, por que tu tá desse jeito? Então a gente tem que respeitar a dor do outro, porque a gente não sabe o que aquela situação, o que aquela palavra acionou dentro de um ser humano. Então aqui a dor dele, isso revive, esse sentimento que está aí dentro, mexe nesse momento, né? Então por isso a gente passa algumas vezes por algumas situações e acaba tendo uma repercussão muito grande dentro da condição de cada um. Jamais reencontrá-la. Ele viajou para a guerra e não vai mais voltar. Agora é interessante que nós estamos falando, como é o nome dela? Lina Flor, que nesta última encarnação ela é a Zulmira, e eles se encontraram. E a Lina Flor se deu ali com o abandono. Porque ele foi para a guerra e não volta mais não. Deixou ela, como dizem os jovens, no vácuo. E ela ficou ali. Isso ela também carrega. Esse desamparo, esse desamor, esse abandono. E novamente ela está se deparando com essa situação. Porque ele não mais a quer. Amaro, mais comovido, passou a destra, né, ali a mão direita pelo rosto e prosseguiu depois de breve pausa. 10 anos correram apressados. Novamente no Rio, casei-me e fui feliz. Numa noite de chuva forte, minha esposa e eu tornávamos do teatro, quando os cavalos em disparada colheram pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro sofreou os animais
e desci a socorrê-la. E enquanto minha companheira continuou o trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para assistência imediata. Guardas e populares auxiliaram-me à empresa, mas com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado, a esvair-se em sangue, nela identifiquei Lina Flores. Por 2 dias lutou contra a morte. A infeliz reconheceu-me, relacionou as desditas que atravessara, desde que se viu sozinha no Paraguai. Esclareceu que viera ao Rio à minha procura e emocionou-me com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. E aí a gente percebe, Amaro é responsável? Sim. Então olha a trama que nós vamos criando por conta do nosso livre-arbítrio, por conta das nossas escolhas. Meus irmãos, nós estamos lendo aqui a história de um grupo. Nós também fazemos parte disso. Ninguém está entrelaçado com ninguém por um mero acaso da vida. Ninguém vive nenhuma experiência por um mero acaso da vida. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é a realidade, nos dando subsídio para a gente entender a vida que nós estamos inseridos. Então, minha mãe de hoje, meu pai de hoje, quem foram? Meus irmãos de hoje, quem foram? Meu sogro, minha sogra, minha esposa, meu esposo. Tudo isso está interligado e nós temos que entender. A minha presença frente a alguém faz ressoar algo dentro desse alguém, conforme os nossos vínculos do passado. Então, olha a confusão que arrumaram aqui. E a Lina, ela está prostrada, está no processo obsessivo, porque a Lina não é só a culpa de ter facilitado a morte. E isso mostra a sua condição, porque a Lina queria apenas... Lembra qual foi... O apego dela era quem? Ao Amaro. Está novamente, segundo a núpcia, né, do Amaro, casou com ela. E ela novamente queria o Amaro só para ela, ao ponto de começar a idealizar a morte do menino. Então isso já mostra uma atitude adoecida, perversa, de um coração egocêntrico. Amaro interrompeu-se titubeante. Mário Silva, estupefato. Quem foi Mário Silva, Mita? Esteves, marido de Lina Flores. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro marido. Mário Silva, estupefado, fixava-o entre o desespero e o pavor. Notava-se que o ferroviário esforçava-se em vão para reaver novas faixas da memória. Nosso instrutor, contudo, afagou-lhe a fronte, envolvendo em renovadas forças magnéticas, e perguntou: Onde voltastes a vê-la? O interpelado esboçou o sorriso de quem recolhera a resposta em si mesmo e informou: Ah, sim. Reencontrei-a na vida espiritual. Achava-se unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão de meu débito e prometi ressarci-lo. Ampará-los-ia, auxiliaria os dois na senda terrestre. Lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa de redenção. Sim, sim, o destino. É preciso solver os compromissos do passado, conquistando o futuro. E aí a gente percebe Lina Flores frente a frente com Júlio, que agora é Julinho, e ao invés dela trazer o menino para o seu colo, que ela já tinha magoado no passado, ela ainda proporcionou e facilitou a morte. Então, ou seja, o Julinho é para ela o quê?
seria o que para ela? Enteado. Enteado. E mesmo enteado, ela teria um vínculo. E o que ela fez? Perdeu a oportunidade. Porque também não foi à toa que ela casou em segunda núpcias, né? No caso, o marido em segunda núpcia, não foi à toa que ela foi parar ali dentro. Então, vocês estão vendo, gente, como está tudo interligado? Ia ser tão pouquinho tempo para ela. Isso é pouquinho tempo. Calou-se o esposo de Zulmira, visivelmente fatigado, mas o enfermeiro, não obstante contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio, emitindo brados terríveis. Eita, que a confusão no mundo espiritual, chamou um, chamou outro, agora o Júlio vai ter que vir. Só que o Julinho está em que condição no mundo espiritual? De criança. E enfermo. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Cenas do próximo capítulo. Nós finalizamos o capítulo 18. No próximo encontro, nós iremos para o capítulo 19, dor e surpresa. Meus irmãos, amados amigos e irmãos de Ideal Espírita, nós estamos entrando em recesso, pedimos a permissão de Deus nosso Pai, finalizamos o nosso compromisso do ano de 2024. Aproveito para os nossos irmãos que acompanham através do canal, que estudem. Nós temos muito material disponível, busque os romances de Emmanuel, está muito bem explicadinho, bem ticadinho, vale a pena. Então, saiba valorizar o seu tempo e preencher a nossa mente para não deixarmos isso à solta. E sempre gratidão, sempre agradecendo. Então, essa é a última gravação do ano de 2024 e, se Deus nos permitir, estaremos retomando as nossas gravações em 24 de janeiro de 2025. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então é a mesma coisa quando a gente pergunta, Jesus iria passar pelo que passou? Sim, o grupo estava programando tudo aquilo, mas ele estava contando que Judas iria... Não precisava. Então é aquilo, ninguém precisa sujar as mãos para que o outro possa passar por isso, por aquilo. Nosso Senhor Jesus não tinha que passar por essa prova, muito menos uma expiação. Aquilo ali foi resultado da nossa incúria. Então a gente tem que respeitar a dor do outro, porque a gente não sabe o que aquela situação, o que aquela palavra acionou dentro de um ser humano. Então, ninguém está entrelaçado com ninguém por um mero acaso da vida. Ninguém vive nenhuma experiência por um mero acaso da vida. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é a realidade, nos dando subsídio para a gente entender a vida que nós estamos inseridos. Então, minha mãe de hoje, meu pai de hoje, quem for? Meus irmãos de hoje, quem for? Meu sogro, minha sogra, minha esposa, meu esposo. Tudo isso está interligado e nós temos que entender. A minha presença frente a alguém faz ressoar algo dentro desse alguém, conforme os nossos vínculos do passado. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então,
Receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos desenvolver o nosso irmão Wesley, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Querido Pai, mais uma vez aqui estamos, envolvidos por Teu amor, por Tua paz e harmonia, encerrando neste ano de 2024 as atividades do grupo. Com essa reflexão, com toda essa trama vivida por estes personagens, estamos fazendo diferente? Estamos nos esforçando, Senhor, para tratar aquele desafeto, seja em casa, seja na família, no trabalho, no círculo social, de maneira diferente, nos esforçando para não nos deixar levar pelos sentimentos que não são nobres. Esse estudo de hoje nos mostra que temos que nos esforçar sim. Se hoje eu tenho um sentimento ruim por uma pessoa, por que será? E o Senhor nos dá a oportunidade nessa encarnação de fazermos melhor do que fizemos lá atrás. Nos dá a oportunidade de fazermos diferente, de lutarmos contra o nosso egoísmo, contra os nossos sentimentos mais impuros e reverter o erro do passado. Sabemos que somos responsáveis pelo que plantamos e seremos responsáveis também pela colheita. Que possamos plantar respeito, harmonia e quem sabe um dia amor de verdade. Rogo auxílio, Senhor, para todos aqui presentes, os encarnados, a espiritualidade amiga, a você que está em casa, no caminho do trabalho. Muito obrigado, querido Pai. Fica conosco, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.